Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de geopolítica. Enquanto os Estados Unidos e o Irã procuram aí costurar um acordo para pôr fim às hostilidades orquestradas pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã e também contra o Líbano, a delegação iraniana chegou no México. E a missão dos iranianos vai muito além do que uma simples participação em uma Copa do Mundo. Qual é o recado e qual é o significado dessa participação iraniana específica nesse Mundial, que já vem sendo marcado aí por medidas, digamos assim, bastante polêmicas por parte dos Estados Unidos da América, por parte de Donald Trump, manchando de certa forma esse Mundial. Vamos falar a respeito de tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, gostaria de pedir, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. Se torne membro do canal. Se tornando membro, você terá acesso aí a conteúdos de altíssima qualidade, conteúdos exclusivos somente aqui no canal falando de geopolítica. E aqueles, obviamente, que quiserem contribuir com super chat, super sticker, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Bom, meus amigos, a missão MINAB 168, o que isso significa? No dia 28 de fevereiro deste ano, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma agressão ao território iraniano, uma série de ataques em diversas regiões do país. Enquanto Israel ficou focado na decapitação do poder iraniano, ou seja, no sentido de liquidar, eliminar as autoridades iranianas, os Estados Unidos procuraram ali destruir a infraestrutura militar e logística dos iranianos. Porém, algo saiu errado. Em um desses ataques, os Estados Unidos acabaram atingindo uma escola na cidade de Minab, onde 168 pessoas perderam suas vidas, entre elas professoras e alunas de uma escola na cidade de Minab. Esse evento, desse ataque orquestrado pelos Estados Unidos da América contra a escola em Minab, acabou se tornando aí, podemos chamar assim, de um evento traumático para toda a sociedade iraniana, pois ali estavam professoras, alunas e pessoas que nada tinham a ver com a guerra. Mães perderam seus filhos, enfim, um ataque aí não provocado pelos iranianos, segundo a própria mídia iraniana. E isso acabou aí colapsando, por assim dizer, os interesses ocidentais, os interesses de Israel sobre o Irã. Qual que era um dos interesses, né? Além de eliminar autoridades como o Ayatollah Ali Khamenei, o seu próprio filho, Mojtaba Khamenei, que está ferido, encontra-se ferido, né? O ataque dos Estados Unidos e Israel tentaram também destruir, eliminar outras figuras de altíssimo escalão iraniano, tentando deixar o país sem controle e fazer com que a população civil contrária aos interesses do regime pudessem ali enfrentá-los, né, e tomar o poder à força. Ou seja, derrubar o regime iraniano era uma das opções mais plausíveis, um dos objetivos principais dos ataques dos Estados Unidos e também de Israel. Mas esses ataques dos Estados Unidos e Israel acabaram tendo um efeito contrário, acabaram unindo a população em torno do que eles chamam de regime, né? Vamos deixar isso bem claro, regime iraniano. E a população passou a demonstrar apoio público, com milhões de pessoas, milhares de pessoas indo às ruas protestar contra os ataques, né? Uma imagem bastante simbólica. Em Teherã, mostra milhares de pessoas nas ruas, em pontes. Podemos dizer que chegou aí quase a casa dos milhões de pessoas, né, em todo o Irã, protestando contra os ataques. Então, o efeito foi completamente
o tiro saiu pela culatra, acabou não tendo o efeito desejado. Porém, meus amigos, ficou uma marca profunda na sociedade iraniana, que teve ali um ataque, um pesadelo, que da noite para o dia, pais que perderam seus filhos, obviamente isso já é por si só evento traumático. Eu disse para vocês em uma live, né, até tentaram me corrigir dizendo que isso já teria acontecido em outras Copas do Mundo, mas não, meus amigos, não ocorreu em outras Copas do Mundo de um país sede estar em guerra com um dos participantes. Isso nunca aconteceu, nunca. É a primeira vez. E os Estados Unidos, né, com toda a sua arbitrariedade, revistando delegações de uma maneira completamente abusiva, né, fazendo-os passar por constrangimentos. É claro que a gente entende também a situação após os atentados do 11 de setembro, mas ali estamos falando de delegações, né, de vários países, principalmente aqueles países que os Estados Unidos consideram hostis à sua política, né, que não aceitam, como o Irã. O Irã, que teve parte de sua delegação negada visto, até mesmo membros da comissão técnica. Isso prejudica muito o trabalho, né, a participação iraniana na Copa, que obrigatoriamente vai ter que jogar nos Estados Unidos. Isso pode afetar sobremaneira o seu desempenho. Mas os jogadores que estão lá por muito mais do que futebol. Não se trata apenas de jogar futebol. Eles estão representando toda uma nação que se sente ferida, que se sente atingida por o ataque na escola Minab, né, que se tornou um evento bastante traumático, como eu disse, e acabou se tornando símbolo de uma luta, símbolo de uma resistência do Irã contra os interesses ocidentais, e é justamente uma das coisas que pesa nessa negociação, que Donald Trump ora afirma que está pronto, né, muito próximo de um acordo, ora ele afirma que vai atacar o Irã novamente. Tivemos nos últimos dias aí ataques pesados, bombardeios pesados dos Estados Unidos ao Irã, tentando minar mais as capacidades iranianas, que responderam, retalharam, atacando inclusive base dos Estados Unidos na Jordânia, algo que ainda não tinha acontecido, né? O Irã mostrando que tem carta na manga, e justamente o contrário do que Donald Trump vinha afirmando. E qual que é o objetivo principal agora dos Estados Unidos com isso? Né? Fechar um acordo rapidamente com o Irã. Né? Falaram que no dia de hoje, domingo, poderia ser assinado um acordo, mas o Irã não confirmou isso. O que emperra os dois países de fecharem um acordo? A questão do Líbano, né? Israel vem bombardeando o Líbano consistentemente, principalmente a parte sul do Líbano, que foi duramente bombardeada. E como é de praxe dos israelenses, avisarem a população civil simplesmente para deixarem suas casas. Deixa essa região sul e vai para o centro do Líbano, por exemplo, né? Mas e para onde? Para onde essas pessoas vão? É a mesma coisa chegar na sua cidade aí, onde você mora, e falar, deixa essa cidade aqui e vai embora, vai para outra cidade. Mas e aí, você conhece alguém na outra cidade, alguém que vai lhe dar abrigo, que vai lhe dar guarida? E em poucos minutos, em poucas horas, vem os aviões, os caças israelenses bombardeiam tudo por ali. Ou seja, se constituindo um verdadeiro crime de guerra. E isso está emperrando as negociações, porque o Irã não quer que Israel continue bombardeando o Líbano. Lembrando que o Hezbollah é um dos tentáculos, né, do Irã, uma resistência libanesa ali que trabalha em conjunto com os iranianos, recebe apoio do Irã. Então, é muito complexo, pessoal. Não vejo uma possibilidade, né, a não ser que algo surpreendente aconteça. Tem a questão do fator do urânio enriquecido. Para quem que o Irã vai enviar esse urânio? Os Estados Unidos querem esse urânio por toda lei, por toda questão. E o Irã não pretende entregar para os Estados Unidos. O que pode ser feito com esse urânio, além de uma arma nuclear, né? Lembrando que ele está enriquecido a 60%, tem que chegar até os 90%. É óbvio que ele não tem mais uma finalidade medicinal,
outra coisa que o vale. Agora, a finalidade dele é ser enriquecida mais ainda para poder se tornar parte de um artefato nuclear. E é óbvio que o Irã não quer dar esse artefato para os Estados Unidos. Seria uma derrota estratégica. Então, meus amigos, no campo da geopolítica, mais uma vez o esporte aí sendo representado, né, tendo ações geopolíticas dentro de um contexto esportivo, né? A gente deve lembrar aí as Olimpíadas, que já teve várias manifestações geopolíticas, né? Quem não se lembra dos Pantera Negras, onde negros norte-americanos protestaram nas Olimpíadas, agora não me lembro exatamente qual foi, né? Mas houve ali uma manifestação política, né? Eles lutando contra o racismo. Teve uma delegação israelense que foi pega de surpresa, se não me engano, em Munique, 72, e aquilo foi um evento bastante traumático para o esporte, onde mudou as configurações de segurança em torno dos eventos esportivos, e manifestações também, ora os Estados Unidos boicotando, né, as Olimpíadas de 1980 em Moscou, e depois a União Soviética retalhando em 84. Então, assim, o esporte sempre foi usado, né, como uma vitrine dos anseios, dos desejos geopolíticos. A narrativa agora para o Ocidente, para os Estados Unidos, para Israel, é que o Irã estará usando a Copa do Mundo para um fator de motivação política, né? A delegação, ao chegar lá com o broche 168, não sei se vocês sabem disso, mas os iranianos desembarcaram lá no México com os broches com o número 168, que representa o número de vítimas, o número de mortos no bombardeio em Minab. Então, assim, os iranianos estão lutando muito mais do que vencer uma partida, mas estão representando todo o povo, toda a dor de um povo, todo um evento traumático que ocorreu aí logo no primeiro dia de ataque dos Estados Unidos e também de Israel. Dizem que foi os Estados Unidos que atacou essa escola, né, num erro grotesco, onde era para ser atingida uma base ali do guarda revolucionário iraniano, e o piloto acabou aí atingindo a escola. Dizem que o piloto recebeu ali um mapa antigo e que ali poderia ser uma instalação militar. Eu fico me perguntando, né, diversas vezes, como que fica a cabeça desses militares, desses pilotos. Eu que já fui militar, pessoal, no exército ou qualquer força armada, seja marinha ou aeronáutica, você como um militar, você não tem desejos, você só tem que cumprir ordens, e se a ordem foi atacar ali, você vai lá e ataca, simples assim. Mas eu fico pensando no cara lá em cima no avião, na hora de disparar um míssil, né? Às vezes ele tinha informação que realmente ali poderia ser uma base militar, mas depois, quando vem a notícia que aquilo ali não era uma base militar, era uma escola onde 168 pessoas inocentes perderam suas vidas. O que será que passa na cabeça desse camarada? Como será que ele fica? Será que ele não tem filho, filha, mãe, pai? Fica aqui uma reflexão. E agora, vamos ver o que vai acontecer, como que vai ser essa participação iraniana nessa Copa, né? Os iranianos que foram aí já hostilizados pelos americanos na sua chegada, não tiveram parte, tiveram vistos aí negados, enquanto Donald Trump não quer que a delegação iraniana durma em território americano. Eles vão ter que voltar para o México. E eles vão estar ali representando 168 vítimas do ataque orquestrado pelos Estados Unidos da América. Fica aqui, então, essa notícia, meus amigos, dessa luta, vamos dizer. Vamos ver como vai ser essa participação iraniana, independente do resultado, mas fica ali o recado de que uma sociedade inteira não esqueceu o que foi cometido logo no primeiro dia de ataque. Forte abraço a todos vocês, meus amigos. Espero que gostem, que tenham gostado desse vídeo. Comente, compartilhe e até a próxima.